Pessoal, então está gravando agora. Bom dia novamente a todos. Estamos aí em direito empresarial, né? Mais especificamente direito falimentar, né? Do quinto semestre, do dia 17 de março de 2021, né? E nós estávamos estudando a competência no processo de falência e recuperação de empresa e vimos que essa competência é dada sempre à Justiça Estadual, independente do tipo de dívida, ainda que seja dívida trabalhista, ainda que seja dívida federal, né, a competência é sempre da Justiça Estadual, né, e no tocante ao território, ao foro, nós vimos que o artigo 3º da Lei de Falência traz como regra geral de competência o foro, né, o domicílio aí do principal estabelecimento da empresa, entendendo o principal estabelecimento como um conceito econômico, né? Então, é onde as empresas concentram as suas atividades empresariais. E, na sequência, nós passamos a estudar o Foro Universal da Falência, né? E o Vitor comentou aqui que a gente não chegou a falar do Foro Universal da Falência. Então, vamos lá trabalhar um pouquinho sobre o Foro Universal da Falência, né? E depois a gente entra nas exceções ao Foro Universal da Falência. Porque no direito é sempre aquilo, né? Toda boa regra tem também as suas boas exceções. Então, a gente vai trabalhar a regra, que é o Foro Universal da Falência, e a gente vai trabalhar também as exceções ao Foro Universal da Falência. Bom, pessoal, o que é Foro Universal da Falência? O Foro Universal da Falência, na verdade, é uma ampliação da competência do Foro da Falência. Então, naquele foro, naquela comarca do principal estabelecimento e na vara em que caiu o processo de falência ou de recuperação de empresa, processa-se, na verdade, uma ampliação da sua competência, né? De modo que aquela vara se torna competente para todas as ações que envolvem a falência e a recuperação de empresa. E é por isso que esse instituto, né, essa ampliação de competência, recebe o nome de Foro Universal, porque ele passa a ter competência também universal para toda e qualquer ação da falência, né? Toda e qualquer ação da falência. Toda e qualquer ação que envolve o empresário em falência ou o empresário em recuperação de empresa, né? E com isso, então, de fato, a gente tem essa mega ampliação do processo, do foro da falência, da vara da falência, para todas as ações que envolvem a falência ou que envolvem o empresário em falência, né? E é o que está disposto justamente, pessoal, no artigo 176 da Lei de Falência, né? Que diz lá: o juízo da falência é indivisível e competente para conhecer todas as ações sobre bens, interesses e negócios do falido. Conhecer todas as ações sobre bens, interesses e negócios do falido, né? E o foro, então, se torna, de fato, universal para conhecer todas as ações sobre bens, interesses e negócios do falido. Bom, pessoal, e com isso, olha só, esse foro da falência, essa vara da falência, esse juízo da falência, ele adquire o que a doutrina costuma chamar de vis atrativa, né? Ele adquire a chamada vis atrativa. E o que é vis atrativa, né? É força atrativa, né? Quem gosta de ficção científica aí é o raio trator, né? Raio trator, joga um raio lá e puxa a aeronavezinha aí, né? Mas não é nem raio trator, nem a aeronavezinha aí. É força atrativa que vai puxar, olha só, os demais processos.
Não importa que haja outros processos, e claro, sempre há, né, porque na falência a empresa, né, chegou a esse ponto que ela está quebrada, ela está moída, então ela tem um monte de processo, isso é natural. E não importa onde estejam esses processos. Cria-se o foro universal da falência e o foro universal da falência vai atrair esses processos onde quer que estejam para si, para si. Então, por exemplo, decretou a falência da empresa no local do seu principal estabelecimento, seu maior estabelecimento, por exemplo, Votuporanga, né? Na comarca de Votuporanga, em uma das varas cíveis de Votuporanga. E aí, essa vara cível de Votuporanga, onde decretou a falência, onde está processando a falência, adquire visa atrativa. Então, todos os demais processos que envolvem a falência ou a empresa falida, ainda que em outros locais, em outras comarcas, serão atraídas aí para o juízo universal da falência, né? Então, por exemplo, essa empresa que teve a sua falência decretada em Votuporanga, ela tem processo em Rio Branco, no Acre. Esse processo de Rio Branco do Acre tem que sair de Rio Branco do Acre e tem que vir para Votuporanga. Ah, ela tem processo em Fortaleza. Esse processo de Fortaleza tem que sair de Fortaleza e tem que ir para Votuporanga aí. Ah, ela tem processo em qualquer lugar que seja do país. Em qualquer lugar que seja do país. Tem que sair de onde está e tem que vir para tramitar em Votuporanga, no juízo, na vara da falência aí, né? Pessoal, e é por isso que processo de falência, processo de recuperação de empresa, eles acabam se tornando gigantescos. Porque na prática não são apenas eles, falência, recuperação. Na prática, além deles, falência, recuperação, também se conjuga naquela vara, naquele juízo, todos os demais processos que envolvem falência ou que envolvem a empresa em falência, né? Tudo é remetido para lá, né? E quando a gente fala sobre isso, né, sempre vem a pergunta, professor, então tá, decretou a falência, decretou a recuperação de empresa aqui em Votuporanga, né? Como que os demais juízos, os demais juízes, Rio Branco no Acre, Fortaleza, né, Rondônia aí, vai ficar sabendo que em Votuporanga decretou a falência da empresa? De duas formas. Primeira forma, olha só, quando se decreta a falência da empresa ou a recuperação de uma empresa, o juiz que processa aquela falência ou recuperação, ele oficia a junta comercial e determina a averbação na junta comercial de que foi decretada a falência ou recuperação, né? E olha que interessante, a mudança no nome da empresa, de modo que a junta comercial vai pegar o nome empresarial da empresa, no finalzinho vai pôr um tracinho e vai escrever em falência ou em recuperação de empresa. E aí fica o nome dela. Oi? Licença. Desculpa interromper a senhora, porque o pessoal que está comentando no grupo e eu também estou meio perdido, porque esse material não está disponibilizado para a gente. No nosso já vai direto para falência. O senhor comentou sobre foro universal, mas não tem nada desse material para a gente. Não, eu fiz ontem à noite. Eu fiz ontem à noite, né? Então, eu estou preparando o material conforme as aulas vão seguindo, né? Eu tenho o material preparado, mas não em slides, né? Porque a aula antes era presencial, né? E é a primeira vez que eu estou dando essa matéria online. Então, esse material aqui, essa parte do Foro Universal, eu preparei ontem à noite, né? Por isso que vocês não têm. Eu vou encaminhar aqui no chat. Encaminha no chat que já fica bem melhor. Fazendo um grande favor para a gente, porque senão a gente fica muito perdido. E um detalhe, a sua matéria também não está aberta lá na plataforma EAD, não tem essa matéria lá pra gente. Então, o senhor vai acabar sendo prejudicado com isso, porque se precisar postar alguma atividade ou algum fórum assim, o senhor não vai ter lugar. Da mesma forma que a matéria não aparece para vocês, não aparece para mim também. Pois é. Então, isso aí, na verdade, assim, eu não tenho o que fazer, a minha matéria não está lá, nem para vocês e nem para mim, né? Então, eu tive acesso, mas a minha matéria não consta, né? Então, esse é um problema aí, né? Vamos ver se eles conseguem resolver isso,
né? Então, não aparece para vocês, mas não aparece para mim também. Tá bom, então. Deixa eu pegar aqui, aí eu já mando esse material atualizado, ele foi de ontem à noite. E tinha mais alguém com a mão levantada aí, né? Eu ia terminar essa primeira ideia do Foro Universal da Falência para abrir a palavra para vocês, né? Mas tem alguém com a mão levantada? Se quiser comentar, falar alguma coisa, fica à vontade aí. Eu estou procurando material aqui para poder lançar para vocês. Professor, era eu, mas o Renan já falou. Então tá bom. Eu só não consigo baixar essa mãozinha aí agora. Não, baixou. Baixou? Então tá bom. Aí o pessoal tá indo no chat, só que tá meio devagar. Acho que foi. Aí, para mim tá constando que foi. Qualquer coisa vocês me falam aí. Essa apresentação aqui que eu preparei ontem à noite, né? Aí, chegou para vocês? Gente, tá tão devagar a coisa que eu não sei. Foi, beleza, Renan, maravilha. Beleza. Bom, pessoal, ali a questão do EAD eu também estou esperando, né? Quando cadastrarem a minha matéria, a gente vai ter acesso, né? Mas por enquanto não tem. Mas eu volto a dizer, eu tenho um site, né? Eu tenho uma pasta do OneDrive onde eu deixo os materiais lá. Então, assim, se puderem, né, acessar a pasta do OneDrive, depois eu posto o link aqui de novo no chat, o material está lá, né? Então a gente tem que... Quem não tem cão, caça com gato, né? Então, vamos caçar com gato e o material está disponível nessa pasta do OneDrive. Eu vou mandar o link para vocês também, né? E a gente aguarda aí quando o EAD liberar a matéria para mim, né? Bom, pessoal, voltando aqui. Então, a gente está trabalhando aí com o Foro Universal da Falência, né? E eu comentei com vocês, então, que decretada a falência de uma empresa, né, ou recuperação de empresa em uma determinada comarca, em um determinado foro, em uma determinada vara, aquele foro tem a sua ampliação de competência e aí os demais processos que envolvem falência ou que envolvem a empresa em falência ou em recuperação são atraídos, né, e tem que tramitar junto com o juízo da falência. E aí todo mundo pergunta, mas como que isso acontece? Né? Como que um outro juiz de qualquer outro lugar do país vai ficar sabendo que uma determinada comarca, uma determinada vara, decretou-se a falência de uma empresa? Simples, né? Porque o juiz que decreta a falência ou decreta a recuperação, ele oficia a junta comercial averba que existe, então, a falência ou a recuperação, né? E a junta é realmente o ato de registro das empresas, né? Então, na prática, torna público que houve a falência e a recuperação. E também, né, para efetivamente tornar público, né, a junta comercial muda o nome da empresa, né? E ela pega o nome empresarial normal, anterior, né, põe um traço e escreve lá em falência, né, ou traço em recuperação de empresa, né? E aí, qualquer um que for fazer uma busca, mesmo pelo Google, pela empresa, vai acabar achando o nome dela, né? E no nome dela vai estar alterado, constando a informação em falência, em recuperação de empresa. No nome, não vai ter a comarca, não vai ter a vara. Mas aí, como é uma informação pública, né, e a junta comercial, ela é pública, né, basta aí um contato com a junta comercial, hoje, período de pandemia, uma ligação na junta comercial, e a junta comercial, né, vai ter todas as informações pertinentes àquela falência ou recuperação, né? Olha, está lá na comarca de Votuporanga, na segunda vara civil. Beleza. E o número do processo é tal, né? Então, todo mundo fica, de fato, sabendo, né? Alterou o nome, basta ligar na junta comercial, a junta comercial informa todos os dados que precisa, né? Ó, decretou a falência na segunda vara civil de Votuporanga, processo número tal. Aí, resolveu o problema, né? E a segunda forma dos demais juízes, né, ficarem sabendo da existência de uma falência ou uma recuperação lá no juízo da falência, lá na vara universal, é que, na verdade, a própria empresa em falência informa, né? A própria empresa em falência informa. Por quê? Veja só, a empresa em falência ou em recuperação, ela teve a sua falência ou recuperação decretada no foro do principal estabelecimento, né? Onde ela concentra suas atividades empresariais, onde ela movimenta mais dinheiro, onde provavelmente ela tem até uma estrutura maior, provavelmente até uma estrutura jurídica,
ou um departamento jurídico, ou advogados contratados aí. E por isso, olha só a ideia, é muito mais fácil para ela litigar, tocar processo no próprio Foro Universal da Falência do que em qualquer outro lugar. Porque no Foro da Falência, que é o principal estabelecimento, ela já tem estrutura montada, né? E com isso fica muito mais fácil para ela tocar processo ali. E é por isso que, na prática, é interesse da própria empresa em falência ou em recuperação avisar os outros juízes, avisar os outros processos, para que esses outros processos de outros locais sejam, de fato, atraídos, né, por o juízo da falência ou recuperação, né, sejam, de fato, distribuídos para o juízo da falência ou da recuperação. Porque, com isso, basta tocar um único processo, que é o próprio processo da falência, com todos os seus demais processos penduricários aí juntos, né? Mas é um só, é num lugar só, muito mais fácil do que tocar vários processos espalhados aí pelo Brasil inteiro, né? Tendo que contratar outros advogados em outros locais, tendo que fazer audiências presenciais em outros locais, né? Isso aí acabou, né? Mas tendo que fazer hoje, né, audiências remotas em outros locais. Então, isso acaba, né, facilitando, né? O Foro Universal da Falência acaba facilitando. Sem contar que o Foro Universal da Falência, né, um processo só, tocando tudo, num lugar só, gera também uma economia, não só processual, né, mas também financeira muito grande. Porque, em vez de custear vários processos espalhados, vários advogados espalhados, concentra tudo num processo só, paga um custo só, paga um advogado só, né, entre aspas, um cara sozinho não vai dar conta, né, mas paga um escritório só, né, ou uma equipe só de advogados, e acaba gerando também uma economia. Então, no fundo, gente, a própria empresa informa. Decretou a falência dela em Votuporanga, ela mesma vai sair informando os outros juízes. Olha o juiz do Acre, né? Decretou minha falência em Votuporanga, né? Olha juiz de Manaus, né? Olha juiz aí de Rondônia, olha juiz aí do Ceará, decretou minha falência lá em Votuporanga, né? E aí a própria empresa pede, remetam os autos para o juízo da falência, no caso Votuporanga. E aí o juiz dos outros locais, né, vai olhar aquela petição, vai ver, claro, que ela está instruída com a sentença que decretou a falência ou processou a recuperação de empresa daquela empresa, e o juiz vai dar um despacho tranquilo, tendo em vista a decretação de falência no foro, né, tal, na segunda vara civil de Votuporanga, no processo tal, que se tornou foro universal, remetam-se os autos ao juízo da falência. Né? Simples, remetam-se os autos com o juízo da falência. E aí ele ainda termina com aquele jargão jurídico, né? Com nossas homenagens de estilo. Já repararam? Toda vez que um juiz vai falar com outro, né? Ou vai mandar um ofício, ou vai mandar um documento para outro, sempre termina lá, com nossas homenagens de estilo, né? Ou quando estão iguais, né, ou quando está de baixo para cima. Quando vem de cima para baixo, tipo desembargador para juiz, tipo ministro para desembargador, ele não coloca, né? Ele não coloca. Mas entre iguais, né, mesma instância, ou instância inferior para superior, coloca lá, com nossas homenagens de estilo, né? E aí, na época que os processos eram físicos, né, a vara de origem, né, amarrava esses processos aí, né, com barbante e tal, bem firme aí, ou com aquela cordinha plástica, né, e colocava os autos, de fato, né, o papel aí, os volumes amarradinhos no malote e mandava, né, então saía lá da vara de origem, Rio Branco, né, Manaus, Belém, né, e vinha por malote ao juízo da falência. Chegando aí no juízo da falência Votuporanga, esses autos eram desembalados, passava para o cartório distribuidor, e o cartório distribuidor redistribuía esses autos como dependência, né, ou por dependência ao processo de falência, ao processo de recuperação. Então, entrava do juízo originário pelo distribuidor e era redistribuído internamente por dependência ao foro da falência, né?
E aí chegava lá no juízo da falência, né, na vara da falência, eles eram, né, desembalados e eles eram autuados em apenso, né, autuados por linha. Então ficavam os autos do processo de falência e os autos do processo, dos demais processos, né, que tinham chegado, amarradinhos aí por barbante, né, por linha, um no outro, né. Então, era uma verdadeira bagunça, assim, né, o processo físico de falência, porque você pegava o processo de falência e tinha um monte de processo tudo apensado, né, tudo amarradinho por linha aí, né, parecia um monte de filhotinho, né, sabe o pato grande, né, a mãe pato grande andando e um monte de filhotinho pato andando atrás? Esse é um processo de falência, esse é um processo de recuperação. Ele tem a falência, né, ou a recuperação, que é o processo principal, e ele tem um monte de penduricalhozinhos, assim, né, altos filhotinhos, né, que são esses demais processos que foram remetidos todos para o juízo da falência. Pessoal, e hoje, como o processo é digital, né, o funcionamento é parecido, mas tem as suas peculiaridades, né, porque o juízo do processo de origem, né, o juízo do processo de origem, ele não vai mandar fisicamente o processo, né, ele vai encaminhar os autos digitais. Se o sistema entre as duas varas for compatível, é só fazer uma redistribuição interna, né. Agora, se o sistema entre as duas varas não for compatível, aí extrai os documentos do processo originário, né, e encaminha por e-mail, né, ao cartório distribuidor do juízo da falência, do juízo da recuperação, né. Então, salva os PDFs aí, coloca como anexo no e-mail, né, e manda por e-mail aí para o cartório distribuidor da vara, né, da comarca de falência, né, da vara de falência aí, né. E aí chega no cartório distribuidor, o cartorário vai abrir esse e-mail, né, vai ver que é uma redistribuição de processo de falência e vai pegar esses arquivos, né, e distribuir como um processo dependente ao juízo da falência, né. Então, é assim que é feito, né. Então, o próprio distribuidor distribui como processo novo, em independência ao juízo da falência, mas com os arquivos originários do processo antecedente, né. Gente, é mais ou menos o que vai acontecer com a Lava Jato, né? Porque aí não tem nada a ver com falência, né? É processo crime, mas é mais ou menos o que vai acontecer com a Lava Jato, né? Quando o ministro Fachin reconheceu a incompetência da 13ª Vara Federal Criminal, né, em Curitiba, do julgamento do Lula, né, do ex-presidente Lula, por conta de não haver, de fato, uma conexão com os fatos investigados na Lava Jato, né, que, a priori, era Petrobras, né, e não apartamento ou sítio, esses autos dos processos digitais, né, da 13ª Vara, terão, ou até já foram, redistribuídos para uma vara da Justiça Federal do Distrito Federal, né? E aí, se os sistemas forem compatíveis, e provavelmente né, tudo a Justiça Federal, tudo PJE, redistribui pelo próprio sistema. Se não forem compatíveis, né, a 13ª Vara vai salvar todos esses processos, a íntegra, né, do processo digital, ou do triplex e do sítio, né, e vai encaminhar por e-mail para o distribuidor da Justiça Federal do Distrito Federal. E aí o distribuidor do Distrito Federal vai redistribuir como um processo novo, mas cujo conteúdo é os arquivos digitais aí da 13ª Vara Federal Criminal de Curitiba. Então, isso é feito, né? Vai ter que ser feito aí no caso da Lava Jato, após a decisão do Fachin, ou até já foi feito, e isso também ocorre em processos de falência, né? Decretou a falência da empresa em um lugar, todos os demais processos são remetidos, né? E quando a gente fala sobre isso, né, sempre vem a pergunta: professor, e se o juiz do outro processo, né, juiz lá de Manaus, do Acre, Rio Branco, no Acre, Belém, não quiser remeter o processo, né? E eu costumo responder com um adágio jurídico, né, de um jurisconsulto muito famoso, que é o Walter Mercado. Walter Mercado não, né, o Padre Quevedo, né, respondo aí com adágio jurídico do Padre Quevedo. Isso não existe. O juiz, né, do outro processo, ele não vai se negar, né? Por quê? Porque ele sabe que existe o foro universal da falência.
Ele sabe que existe, né? Então, ele não vai se negar, porque se ele negar, ele está indo contrário ao artigo 76 da Lei de Falência. E segundo, pessoal, quando ele remete os autos, é um processo a menos para ele julgar, né? Então, não faz sentido ele se negar, né? Eu adoro esse processo, eu tenho um apego pessoal a esse processo. Não tem, né? Ele quer diminuir o número de processos, é um processo a menos, então ele vai remeter, né? Então, vem sempre essa pergunta aí, né? Por isso que eu já adianto, mas o juiz não se nega, né? Isso não existe, né? O cara vai mandar, né? Não faz sentido nenhum. Né? E esse é o foro universal da falência e da recuperação de empresa. Pessoal, a gente tem um outro foro universal, né? Só a título de curiosidade agora, né? A gente tem um outro foro universal no processo civil brasileiro, que é o foro universal dos processos de inventário, né? Foro universal dos processos de inventário, né? E o que é o inventário? É o procedimento pelo qual, né, se atribui bens de uma pessoa falecida para seus herdeiros, né? E esse foro universal do inventário, né, ele funciona da mesma forma. Ele vai atrair para si, para a vara do inventário, todos os processos que envolvam, agora não o falido, né? Agora não o falido, agora o falecido. E todos os demais processos, então, que envolvam o falecido, eles são remetidos também para o foro universal do inventário. E é por isso que, quando as pessoas têm muitos bens e falecem, né, muitos bens e falecem, muito ricas aí, elas acabam tendo muitas relações jurídicas, né, e é natural que elas tenham vários processos, né. E aí, todos esses demais processos são remetidos para o foro do inventário. E é por isso que inventário costuma demorar, né? Se a pessoa não tem muitos bens, não tem muito o que julgar, então acaba sendo rápido. Mas se as pessoas têm muitos bens, elas têm também muitos processos. E aí tudo cai lá no inventário, né? O inventário fica imenso, né? E isso acaba demorando, então, o processamento, o término do inventário, né? Então, esses são os dois foros universais que a gente tem, né? O da falência, né, que é o que a gente estudou, que é o que importa para a gente em direito falimentar, e o foro universal do inventário, que eu comentei com vocês mais a título de curiosidade, né? Bom, pessoal, essa é a regra. Alguém tem alguma dúvida, algum questionamento, sugestão, crítica referente ao foro universal da falência? Fiquem à vontade aí, interrompam a hora que vocês quiserem, pelo chat, pelo áudio, né? Tranquilo aí. Se não, a gente pode ir dando sequência, né? Continuando o nosso estudo, na verdade, do artigo 76. Porque ele tem duas partes. Ele tem a primeira parte, que é a regra, que cria o foro universal da falência e da recuperação. Olha lá, juízo de falência indivisível e competente para conhecer todas as ações sobre bens, interesses e negócios do falido. Tudo. Só que não para por aí. Aí começa a segunda parte. Ressalvadas. Ressalvadas. E aparecendo ressalvadas significa que lá vem exceção. Como toda boa regra, existem exceções, né? E as exceções são apresentadas aí pela segunda parte do artigo 76, que diz aí ressalvadas. E se são exceções ao foro universal da falência, significa que são ações que envolvam o falido. Sim, são ações que envolvam o falido. Porém, que não são atraídas pelo juízo universal da falência. E se não são atraídas, na prática, significa dizer que continuam tramitando na vara originária, continuam tramitando onde estavam, não sofrem, portanto, alteração de competência, né? Então, as exceções ao foro universal da falência significa que as demais, que essas ações, né, de exceção, elas não são remetidas para o juízo da falência e elas, então, permanecem no seu juízo originário.
E a gente precisa estudar justamente, então, quais são essas exceções, né? E o artigo 76 fala o seguinte, olha, são exceções, então, ressalvadas, então, as causas trabalhistas, as causas fiscais e aquelas não reguladas nessa lei em que o falido figurar como autor ou litisconsorte. Pessoal, e na verdade, né, essa regrinha do artigo 76, né, as exceções aí trazidas pelo artigo 76, ela diz menos do que ela deveria dizer, né? E, consequentemente, quando a gente analisa a aplicação prática dessas exceções, a gente verifica que a doutrina e a jurisprudência acabam fazendo uma ampliaçãozinha nessa regra, né? Então, o que está escrito é causas trabalhistas, fiscais e aquelas reguladas em lei em que o falido é o autor. Mas, na verdade, a doutrina e a jurisprudência ampliam um pouquinho essas exceções e aí acaba exigindo um estudo mais aprofundado, que é justamente o estudo que nós vamos fazer a partir de agora. Olha lá, pessoal, tópico D aí, exceções, né? Nós vamos estudar a partir do tópico D as exceções ao foro universal da falência e, portanto, ações que permanecem nos seus juízos, nos seus foros originais. Bom, pessoal, a primeira exceção, ela é analisada, né, segundo o critério aí do polo da demanda, né? Então, a primeira exceção, ela é analisada segundo o polo da demanda. Pessoal, olha só, segundo o polo da demanda, as ações em que o falido, né, eu coloquei massa aqui porque a gente chama o falido de massa falida, né, mas é o falido, né, as ações em que o falido, que é a massa falida, né, é réu, ou seja, está no polo passivo da demanda. Pessoal, essas ações em que o falido é réu não é exceção, ou seja, vai para o foro universal. Olha a setinha aí. Vai para o foro universal. Então, falido como réu não é exceção, é regra. Vai para o foro universal, o FU. Vai para o FU, né? Vai para o FU aí, né? Pelo amor de Deus, desliguem a gravação. Para decorar, enfia no FU, manda lá para o foro universal da falência. Então, falido como réu, massa falida como ré, no polo passivo da demanda. É regra, vai para o FU, manda para o foro universal da falência, né? E por que falido como réu é regra, é foro universal da falência? Porque, olha só, no artigo 76, ele só fala em falido figurar como autor. De modo que, olha só é exceção de fato as ações em que o falido é autor. As ações em que o falido é o autor, né, está no polo ativo, aí é exceção. Aí fica, né? Aí é FI, né? Aí não é FU, aí é FI. Aí fica, né? Famoso dia do fico, né? Dia do fico. Aí, né? Quando eu fiz graduação, tinha uma festa chamada FICA, né? Era Festa de Integração do Calouro Acadêmico, né? Olha que nome legal, né? O FICA, a Festa de Integração do Calouro Acadêmico, né? Bem sugestivo o nome, né? Bem sugestivo o nome. Bom, pessoal, mas aqui, né? Falido como réu é exceção. Então, fica... desculpa, falido como autor é exceção. Então, fica foro originário aí. Pessoal, eu tenho alguns exemplos, né, que não vão ser remetidos para o juízo da falência. Primeiro exemplo, que é estranho, né, mas eu uso esse exemplo justamente porque é estranho, mas pode acontecer. Olha só, o falido promove uma ação de divórcio. O falido tem a sua falência decretada em Votuporanga, que é onde está a sua empresa ou o seu principal estabelecimento. Mas ele não mora em Votuporanga, né? Ele mora, por exemplo, aí numa cidade menor, né, ou mais próximo da natureza, ele mora no Rancho em Cardoso. Aí ele mora no Rancho em Cardoso, né? O domicílio pessoal dele é o Rancho em Cardoso.
Então, ele tem a falência decretada em Votuporanga, que é o principal estabelecimento, mas ele mora no rancho em Cardoso, e Cardoso é comarca, né? E ele, então, resolve se separar da esposa ou do marido e promove uma ação de divórcio. Onde? No seu foro pessoal, né? No seu foro pessoal. E a ação de divórcio está tramitando em Cardoso. E aí decreta a falência dele em Votuporanga. Será que essa ação de divórcio vai ser remetida para o foro universal da falência? Claro que não, né? Por dois motivos. Primeiro motivo, porque na ação de divórcio, ele é o autor, né? Ele é o autor. E ele sendo autor, vale a exceção que não são remetidos os processos que ele é autor. E segundo, porque a ação de divórcio é uma ação pessoal, ainda que possa envolver patrimônio, né? Inclusive, às vezes, patrimônio que também está lá na falência, né? A ação de divórcio é um processo pessoal, né? Não é, um processo patrimonial. Então, não vai ser remetido aí, né? E quando eu uso esse exemplo, as pessoas perguntam, professor, mas pode ter falência de uma pessoa natural que vai se divorciar? Pode ter divórcio de uma pessoa natural que está em falência? Claro que pode, né, gente? A gente viu aí que a falência é um instituto de direito empresarial que se aplica para empresas, todas elas, seja sociedades empresários, que de fato é o mais comum, e aí não vai ter divórcio da mesma, né? Porque é pessoa jurídica. Agora, a falência se aplica também para o empresário individual, que é pessoa física, e sendo pessoa física, ele pode passar por um divórcio, né? Naturalmente aí, né? Então pode sim ter falência e divórcio do mesmo empresário, se ambos forem, né, sendo empresário individual, e empresário individual é pessoa física, decreta a falência dele, atividade empresarial, aí essa decretação de falência gera um transtorno pessoal na vida dele e acaba se divorciando, e ação de divórcio pessoal, sem problema nenhum aí. E aí o Vitor perguntou, e se o falido for uma pessoa física e ele for o réu dessa ação de divórcio ou qualquer outra ação pessoal? Aí, olha só, não importa que é divórcio ou ação pessoal, se ele for réu, é o FU, é foro universal, né? Então, a tendência aí para essa pergunta do Vitor é a remessa dos autos, né? É a remessa dos autos, né? Porque se ele é réu, não importa que é pessoal, né? A tendência é a remessa dos autos. Agora, numa ação de divórcio, né? Numa ação de divórcio que não tenha patrimônio, eu acredito que o juiz, né, do processo de divórcio não vai remeter os autos, né? Se é uma ação de divórcio e não tem patrimônio ali, né, não se discute patrimônio, não tem o que partilhar, eu acredito que o juiz não vai remeter os autos. Agora, se na ação de divórcio discute-se patrimônio, tem partilha, pode ser que, de fato, né, como empresário individual, existam bens, né, ou os mesmos bens estão para ser partilhados no divórcio e estão arrolados no processo de falência para ser vendido e pagar credor. Então, aí pode gerar confusão, né? Então, havendo bens na ação de divórcio e sendo falido o réu na ação de divórcio, aí eu acredito que o juiz remeta realmente os autos, porque é a regra geral, né? Porque é a regra geral, é a primeira parte do artigo 76, né? Então, provavelmente vai remeter os autos, né? Se não tem patrimônio, aí acho que não. Acho que o juiz já julga, acaba, homologa, né? E resolve o problema. Mas se tiver patrimônio, aí na prática ele tem que remeter os autos, porque o mesmo bem que esteja no divórcio provavelmente está na falência também, né? Pessoal, um outro exemplo que eu dou, então significa que nem sempre essa exceção vai ser aplicada. Pessoal, olha só, não é exceção, né? A pergunta do Vitor não é exceção. A pergunta do Vitor é regra. Massa falida como réu, que é a pergunta do Vitor, a regra, né, é a remessa ao foro universal, né? Mas, no caso do divórcio sem patrimônio, na verdade não tem interesse jurídico, né? Não existe interesse jurídico. E uma ação de divórcio hoje que não tem patrimônio, ela é homologada 2 dias, né? Não tem nem interesse, o juiz homologa, acabou, nem vai ter recurso, né? Então, no caso do divórcio sem patrimônio, nem tem interesse jurídico, né? Nem existe interesse jurídico para
analisar remessa ou não. Acredito que o juiz vai homologar de fato aí, né? E acabou, né? Agora, se tiver patrimônio, provavelmente vai ter remessa, né? Porque pode gerar confusão patrimonial, divórcio e falência. Então, aí, provavelmente, o juiz remete sim, né? Bom, pessoal, o segundo exemplo que eu dou é o mandado de segurança, né? Mandado de segurança. Aqui na massa autora, né? Massa autora, o mandado de segurança. E veja que o mandado de segurança, a massa, a empresa falida, ela sempre é o autor, porque o mandado de segurança, ela é usada contra o poder público, né? Que a gente chama aí de autoridade coatora. E então, né? Se no polo passivo necessariamente é o Estado, no polo ativo, né, do mandado de segurança, como impetrante do mandado de segurança, a gente tem sempre o ente privado, a gente tem sempre a empresa. Então, no mandado de segurança, a empresa é sempre o autor, né? E, pessoal, com isso, a empresa sendo o autor, ela é exceção, ela fica no foro universal da falência, né? Então, mandados de segurança, eles não saem de onde eles estão e vão lá para a falência. Eles ficam onde estão. Porque no mandado de segurança, a empresa é sempre a autora, né? A empresa é sempre a autora. Pessoal, e empresa pode ter mandado de segurança? Pode. Normalmente em matéria tributária, né? Quando o Estado lança algum tributo contra uma empresa, uma das formas clássicas de defesa da empresa, né, para que ela não venha a ter que pagar um imposto, o tributo, ou que ela não venha a ter multa, aí é o uso do mandado de segurança, né? E então as empresas, principalmente em falência, elas acabam tendo bastante mandado de segurança porque elas não querem pagar tributo, né? E esses mandados de segurança, eles continuam nas varas originárias, eles não são remetidos para o juízo da falência, né? Por quê? Porque mandado de segurança, a empresa falida é sempre o autor. E sendo o autor, ela sempre fica, a exceção à regra, né, do foro universal, e sempre fica aí. Pessoal, esses são os dois exemplos que eu costumo dar, né? Ação de divórcio, né, do falido autor, não vai ser remetida, e mandado de segurança do falido autor também não vai ser remetido, vai ficar no seu juízo originário, né? Fica aí no seu juízo originário. Bom, pessoal, e essa é a primeira exceção, né? Tudo isso aí, né, porque o artigo 76 traz aí como exceção figurar como autor. Olha o tanto de intercorrências que gera por essa palavrinha aqui, né? Se tivesse falado como parte e tal, talvez fosse mais simples. Não, mas ele fala figurar como autor. E aí a gente dá a interpretação restritiva. Então, a exceção é falido autor, não remete. Agora, falido como regra, não está expresso na exceção, então vale a regra geral. Falido como réu, remete os autos, né? Remete os autos. Bom, terminamos essa primeira exceção aí. Pessoal, e a gente pode falar um pouquinho agora da segunda exceção, que são as justiças que têm competência absoluta. Justiças que têm competência absoluta. Olha só, o artigo 76, ele fala apenas em causas trabalhistas, né? A Justiça do Trabalho é uma que tem competência absoluta, mas não é apenas a Justiça do Trabalho que tem competência absoluta. Tem outras justiças que também têm competência absoluta. Então, na verdade, o artigo 76, ele falou menos do que ele queria dizer. Quando ele falou em trabalhista, que é uma das que tem competência absoluta, o que ele quis dizer é todas as justiças que têm competência absoluta, né? E quais são elas, pessoal? Justiça do Trabalho, né? E Justiça Federal, né? Justiça do Trabalho e Justiça Federal, né? E, portanto, olha só, as justiças que têm competência absoluta, Justiça do Trabalho e Justiça Federal, não irão remeter os autos, né? As justiças, então, de competência absoluta, né, que é a Justiça do Trabalho e a Justiça Federal, não irão remeter os autos, não irão remeter os autos. Então, processos trabalhistas ajuizados na Justiça do Trabalho, eles vão continuar tramitando
na Justiça do Trabalho, porque é competência absoluta, né? Não pode alterar, né? Competência absoluta é aquela que não se altera, né? E a Justiça, e os processos da Justiça Federal, né? Também continuarão tramitando na Justiça Federal, porque é competência absoluta, e competência absoluta não se altera, não se modifica aí, né? Pessoal, e aí só uma pincelada sobre o que é competência absoluta, né? Só para lembrar aí as aulas de processo civil, né? Tão bem ministradas aí pelo JJ, né? Vocês viram que eu já estou conhecendo os professores, né? Tão bem ministradas aí pelo JJ. Pessoal, competência absoluta é aquela que não se altera porque ela está prevista na Constituição, né? Se ela está prevista na Constituição, ela está no topo do ordenamento jurídico. E não poderia vir uma regrinha infraconstitucional, como o artigo 76 da Lei de Falência, infraconstitucional, e alterar a competência da Constituição. Não tem como, né? Então, essa questão aqui da justiça de competência absoluta, na verdade, se resolve ou se fundamenta por hierarquia das normas. A competência absoluta das justiças trabalhista e federal está na Constituição, acima, portanto, do artigo 76 da Lei de Falência. Então, não poderia uma norma infraconstitucional alterar a competência constitucional, né? Não se sobe, né? Só se desce no ordenamento, não se sobe, né? Alterando o ordenamento. Então, é uma questão de supremacia de normas, né? Isso aqui, no fundo, é uma questão de supremacia de normas. Pessoal, e a competência da Justiça do Trabalho está no artigo 114 da Constituição Federal, né? Que trata aí de todas as relações envolvendo trabalho, né? Tudo que decorrer de um trabalho, né? Vai aí para a Justiça do Trabalho, competência absoluta. E não se altera, né? E a competência da Justiça Federal está no artigo 109 da Constituição Federal e envolve causas que trabalham com o interesse da União, né? Ou entidade autárquica federal ou empresa pública federal, né? Tem que tramitar na Justiça Federal, aí, né? E não serão remetidos. Bom, pessoal, tem uma observação final aqui, né? Mas vamos abrir para a Maria Eduarda, que ela tem uma dúvida. Fique à vontade, Maria Eduarda. Maria Eduarda? Bom, eu vou terminar aqui, né, reclamação trabalhista, vai correr na própria Justiça do Trabalho. Mas se a empresa for condenada, por exemplo, ao pagamento de verbas do trabalhador, é essa a observação final que eu tenho que fazer. É justamente essa observação final aqui. Olha só, pessoal, aí, como bem percebeu a Maria Eduarda, né, existe uma incompatibilidade, na verdade, no sistema, né? Essa ideia, aí, como a gente comentou até agora, ela gera uma incompatibilidade no sistema. Veja, por isso que eu falei para vocês que o artigo 76, ele diz muito menos do que realmente ele deveria dizer, né? Porque ele lança uma informação lá, mas ele não se preocupa com os efeitos práticos daquela disposição, né? E aquela disposição, da forma que a gente viu até agora, realmente gera uma incompatibilidade no sistema. Por quê? Porque a gente vai ter, então, os processos trabalhistas tramitando, né? A gente vai ter processos federais tramitando, e tanto nas suas varas de origem, né? E, portanto, não são remetidos, continuam lá na vara de origem, vara do trabalho, vara federal, não são remetidos, mas lá nos processos trabalhistas e federais, nas suas varas de origem, pode surgir uma condenação contra a empresa. Pode surgir uma condenação contra a empresa. E a empresa, então, condenada, ela vai ter que pagar essa condenação. Mas se ela tem falência ou recuperação de empresa decretada, ela não vai poder pagar por si, por vontade própria. Até porque tanto a falência quanto a recuperação, né, quando decretadas aí, geram certa indisponibilidade patrimonial. A empresa não pode mais fazer o que ela bem entender com o seu patrimônio. Vai estar travado, bloqueado lá na falência ou na recuperação de empresa. E aí, então, o processo originário, trabalhista federal, condenou a empresa,
mas a empresa não pode pagar porque os bens estão todos bloqueados, travados, indisponibilizados lá no juízo da falência e da recuperação de empresa. Como que a gente resolve isso? Simples, olha que bacana. O que a empresa não pode fazer no processo trabalhista e federal? Se defender? Não, se defender ela pode, não precisa de patrimônio. Recorrer? Recorrer ela pode, não precisa de patrimônio. O que ela não pode? Pagar. Então funciona assim, olha que legal. Processo trabalhista e processo federal tramitam normalmente nas varas de origem, trabalhista e federal. Fase de conhecimento, dentro da fase de conhecimento, fase recursal, até o trânsito em julgado. Transitou em julgado? Lá na vara do trabalho, lá na vara federal? Transitou. E aí, o credor faz o cumprimento de sentença lá na vara do trabalho, lá na vara federal. Normal. Por quê? Porque a primeira fase do cumprimento de sentença é a liquidação, é a apuração dos valores, né? A apuração dos valores. E aí faz a liquidação normalmente aí na vara do trabalho, na vara federal. Até que vai ser discutido os valores e o juiz vai homologar esses valores. E quando o juiz homologa os valores, eles se tornam definitivos, não cabe mais discussão. E aí, se não cabe mais discussão, o passo seguinte é a empresa devedora pagar por bem, mas ela não pode, porque os bens estão tudo bloqueados lá na falência ou na recuperação de empresa. E aí, se ela não paga por bem, o segundo passo é penhorar os bens. O juiz do trabalho, o juiz federal, deveria penhorar os bens. Só que ele também não pode penhorar os bens. Por que não? Porque os bens não estão mais disponíveis, nem para a Justiça do Trabalho, nem para a Federal, porque todos os bens estão lá na falência ou na recuperação de empresa. E aí, sabe o que o juiz faz? Como a empresa não vai poder pagar, né? Todo mundo sabe, ela não vai pagar mesmo, ela nem vai poder, está tudo bloqueado. E como o juiz trabalhista e federal não vão poder penhorar, porque os bens não estão mais disponíveis, os bens estão bloqueados lá na vara do trabalho, na vara da falência de recuperação, o próprio juiz do trabalho, o próprio juiz federal remete os autos para a vara da falência ou recuperação de empresa. Então, veja, Maria Eduarda, não é tecnicamente habilitação, né? Porque não precisa de habilitação, é remessa dos autos. Quando o juiz do trabalho homologa os cálculos, sabendo que aquela empresa está em falência ou em recuperação, ele sabe que a empresa não vai pagar e ele sabe que ele não pode penhorar. Então, nem tem necessidade de habilitação. Ele mesmo, de ofício, remete os autos para a vara da falência, né? E é assim que funciona. Os processos trabalhistas e federais, eles vão tramitar normalmente na vara de origem, ou vara trabalhista ou federal, até a homologação final dos cálculos, né? Até a homologação final dos cálculos. Homologou os cálculos lá na vara do trabalho, lá na vara federal, cessa a competência da vara do trabalho e vara federal, e aí o juiz do trabalho remete os autos para o juízo da falência ou recuperação de empresa, né? Então, essa competência absoluta, ela perdura até a homologação final dos cálculos. Homologou os cálculos, né? Final, está definitivo o cálculo, remete os autos para a vara da falência e da recuperação de empresa. Pessoal, e quando eu falo sobre isso, né, sempre vem a seguinte pergunta. Nossa, professor, mas homologou os cálculos, beleza. Aí remete os autos, beleza. Isso não viola a competência absoluta? Porque, olha, era um processo do trabalho, era um processo federal, previsto na Constituição. E aí, tudo bem. 99% do processo tramitou nas varas de origem. Mas tem esse 1% aí que remete para a vara de falência, que é uma competência infraconstitucional. Isso não vai violar a competência constitucional? A resposta é não, não viola. Por quê? Pessoal, porque na verdade, quando o juiz do trabalho ou o juiz federal homologa os cálculos, acabou. Não tem mais matéria do trabalho para ser decidida. Não tem mais matéria federal para ser decidida. Só falta pagar. E aí qualquer juiz pode pagar.
né? Inclusive o juiz da falência, ou principalmente o juiz da falência da recuperação. Então, não é mais questão, né? Homologado os cálculos, não tem mais matéria trabalhista, não tem mais matéria federal, só falta pagar, né? E aí qualquer juiz paga, né? Então, tranquilo, isso não gera violação da norma constitucional, isso não gera violação da competência absoluta constitucional. Por quê? Porque tudo que tinha que ser decidido de trabalhista já foi. Tudo que tinha que ser decidido de federal já foi. Já homologou os cálculos, acabou. Não tem mais nada, nem o que se discutir. E aí remete os autos para o juízo da falência. E aí o Renan perguntou, mas o processo já foi resolvido na competência absoluta, agora é questão patrimonial. É por isso, é isso aí, né? O Renan resumiu bem aí, né? Então não gera violação de competência absoluta. Pessoal, e é assim que funciona. Então, os processos trabalhistas e federais, eles não são remetidos, né, e tramitam normalmente na vara do trabalho e na vara federal, até a homologação final dos cálculos. Homologado os cálculos, né, fixado o valor, tornado indiscutível o valor, aí o juiz do trabalho e o juiz federal remete os autos para a vara da falência ou a vara da recuperação de empresa, e aí, né, não é propriamente habilitação, que é remessa dos autos, e o juiz da falência já vai pegar aquele débito e colocar na ordem para pagar, né? Então, ele já recebe os autos, verifica lá o cálculo final, ele não discute o cálculo, ele nem poderia rediscutir o cálculo, porque não é competência dele, competência trabalhista ou federal. Então, ele pega aquilo como um custo fixo, é aquele ponto. E aí ele pega os valores e coloca lá para pagamento, né? Quando vai ser pago? Não sei, né? Não sei quando vai ser pago, né? Mas vai estar lá, né, para pagamento aí, né? Que no linguajar do dia a dia a gente fala habilitação, está habilitado, mas não é, nesse caso não é tecnicamente habilitação, é remessa dos autos mesmo, né? Mas fica lá habilitado, entre aspas, para pagamento aí. Bom, pessoal, e para a gente terminar, né, a terceira exceção aí, né, que a lei fala aí em fiscal, né? Então, causas fiscais, né? Causas fiscais, né? A terceira exceção, causas fiscais. Só que, de novo, né, a lei disse menos do que ela deveria dizer. Quando ela falou em causas fiscais, sim, são as execuções fiscais, né? Execuções de tributos aí, né? Sim, são as execuções fiscais, execuções de tributo também, né? Mas não só. Na verdade, essa terceira exceção aqui, ela excepciona toda e qualquer demanda ilíquida, né? Doutrina entende que essa exceção aqui fiscal, na verdade, é muito mais ampla, porque ela excepciona, na verdade, toda e qualquer demanda ilíquida. Pessoal, olha só, as execuções fiscais, elas tramitam em qualquer justiça, né? A depender de quem é o ente tributante, né? A depender de quem é o ente tributante. Se o ente tributante é a União Federal, portanto, o tributo federal, a execução fiscal vai tramitar na Justiça Federal, né? Se o ente tributante é o Estado membro, né? Minas Gerais, por exemplo, ou se é o município, né? Porque é tributo estadual, né? Ou é tributo municipal, a execução fiscal vai tramitar na Justiça Estadual, né? Então, tributo estadual, a execução fiscal é estadual. Tributo municipal, a execução fiscal também é estadual, né? Então, sim, pode ter justiça de competência absoluta aqui, como a federal nas execuções fiscais? Pode. Mas pode ter ação de competência não absoluta, como, né, na justiça estadual aí, caso de tributos estaduais e municipais. E, portanto, processo até da justiça estadual. E, nessa mesma linha, demandas ilíquidas, todas elas, inclusive de justiça estadual. E aí, a gente tem um processo de demanda de execução fiscal na justiça estadual, ou de demanda ilíquida na justiça estadual, e a gente tem a falência ou recuperação de empresa na própria justiça estadual. Veja que se são duas justiças iguais, justiça estadual e justiça estadual, não tem problema de competência, né? Poderia pegar de uma justiça estadual e mandar para outra justiça estadual, que é tudo justiça estadual. Então, a gente não tem aqui problema de competência, propriamente dito, como a gente tem
no item B, na segunda exceção, que é a competência absoluta da trabalhista e da federal. No item C, não tem problema de competência, porque são duas justiças estaduais. No entanto, ainda assim, existe exceção ao foro universal da falência, mesmo sendo duas justiças estaduais. Por quê? Pelo seguinte, se a gente tem execução fiscal e a empresa não pagou, é porque ela está discutindo o tributo. E provavelmente ainda não foi decidido essa discussão, se realmente pode cobrar ou não esse tributo. E se a demanda é ilíquida, ainda que na justiça estadual, ainda não tem o valor para pagar, né? O valor, a obrigação de pagar ou o valor de pagar, né, que a gente chama de an debeatum, obrigação de pagar, e quantum debeatum, né, que é o valor a ser pago, não está definido. E aí que mesmo que sejam processos da justiça estadual, execução fiscal ainda não definida e demanda ilíquida, obrigação de pagar ou valor ainda não definido, mesmo que seja na estadual, não são remetidos para a vara de falência, não são remetidos para a vara da falência. E então, mesmo que sejam estaduais, permanecem no juízo originário até quando? Até a homologação final dos cálculos. Ou seja, até o término da liquidação. E aí, se liquidou, não é mais demanda ilíquida. E se não é mais demanda ilíquida, não tem problema nenhum, né? Aí sim pode remeter os autos para a vara da falência, vara de recuperação de empresa, né? Então, na verdade, olha só, mesmo que seja justiça estadual, se a demanda ainda não está liquidada, né, se o valor a ser pago ainda não está definitivo, não se remete os autos. O processo fica na vara estadual de origem, por toda a fase de conhecimento, pelo começo do cumprimento de sentença, e só quando liquida os valores, tem a decisão final. Como não tem como pagar lá, porque está tudo bloqueado na falência e na recuperação, aí sim remete-se os autos para a vara da falência. Pessoal, e quando a gente fala dessa exceção aqui, né, muita gente entende, né, e fala, é por isso que eu vi um processo de uma empresa que está em falência, até o nome dela está alterado no processo, em falência aí, mas que não está lá junto com o processo da falência, né? Não está lá no juízo universal da falência, está em outra vara, né? Eu mesmo tenho uma ação de indenização tramitando aqui em Jales contra uma empresa que teve a sua falência decretada em Cascavel, Paraná, né? E está falida a empresa, né? Tanto é que pega-se as petições dessa empresa no processo de indenização que eu tenho aqui e está escrito lá o nome da empresa, tracinho em falência. Mas não está tramitando lá em Cascavel, onde decretou a falência da empresa. Está tramitando aqui em Jales. Por quê? Porque não liquidou ainda. A gente até ganhou a obrigação de indenizar, né? R$5.000 de dano moral, né? R$5.000 de dano moral, mas ainda não terminou. Por quê? Porque a empresa recorreu e o processo está parado aí em grau de recurso, né? Então não transitou em julgado. Quando transitar em julgado e se mantiver a condenação, eu vou fazer cumprimento de sentença aqui em Jales, liquidando o valor. E aí o juiz vai homologar o cálculo e provavelmente de ofício ele já vai remeter o processo para Cascavel, né? E aí chegando em Cascavel, o juiz lá, né, da falência vai, entre aspas, né? Entre aspas, esqueci o nome, desculpa, aqui não consigo ver, né? A Maria Eduarda, né? Habilita lá e aí vai pagar por lá, né? O processo tramita aqui em Jales até a liquidação, liquidou aqui, remete para lá e vai pagar por lá. Então, isso é comum, gente. A gente vê, sim, processos de fora, né, da falência, né? Porque, na verdade, ainda não liquidou o débito, né? Então, enquanto não liquidar, ele até tramita fora. Mas liquidou, como não tem como pagar, aí sim eles são remetidos para o juízo da falência, né? Então, é natural. E
Depois eu posso até tentar abrir esse processo e mostrar para vocês, né, o nome da empresa em falência e tal, mas é um processo de indenização normal. É uma ação de cancelamento de protesto indevido acumulado, né, com indenização por dano moral. A empresa lá de Cascavel provavelmente estava mal das pernas, tanto é que faliu depois, remeteu para um cliente meu aqui em Jales, né? Mas ele nunca solicitou nada dessa empresa, né? Nunca solicitou nada. E aí ele nem recebeu por correio, mas nem respondeu nada. E a empresa, então, uma nota promissória, não, desculpa, uma duplicata mercantil, né? Remeteu para o cliente aqui uma duplicata mercantil. Ele nem respondeu, nem sabia o que era, né? Só que a duplicata, ela permite um protesto próprio de duplicata, né? Que é matéria aí de títulos de crédito, provavelmente no próximo semestre, que é o protesto por indicação. Então, mesmo não tendo sido devolvido, mesmo não tendo sido assinada a duplicata pode ser protestada por indicação. E aí a empresa lá em Cascavel protestou e fez o chamado desconto com um banco, né, o Sicoob, né? Ela entregou a duplicata protestada, né? Tinha um valor nominal lá, vamos chutar, 100, né? E o banco pegou aquela duplicata e deu para ela 50, né, para ele lucrar na diferença, né? Quando ele conseguir cobrar, ele receberia o 100. Então ele deu 50 e quando ele conseguiria cobrar, pegaria o 100, ele ficaria com 50 para ele aí. Isso é a chamada operação de desconto, né? Banco faz, empresas de factoring, né, o Fomento Mercantil também fazem, né? Isso é tudo matéria do semestre que vem. E o banco, então, protestou aquela duplicata, né, também, agora não por indicação, né, mas para pagamento, né, e o nome do meu cliente aqui, Jales, foi negativado, né, foi protestado lá em Cascavel e foi negativado no Serasa CPC, né, é pessoa física, né, e, portanto, teve vários prejuízos, aí não conseguiu terminar o financiamento, estava pleiteando, né, e a gente entrou com ação, então, de cancelamento de protesto, acumulado com indenização por dano, né? Indenização por dano moral. E nós ganhamos, só que nesse ínterim a empresa faliu, né? Ela provavelmente fez toda essa operação de desconto porque estava mal das pernas, então teve a falência decretada, mas continua tramitando aqui em Jales, né? Porque ainda não liquidou o valor. Quando transitar em julgado, a gente fizer cumprimento de sentença e o juiz homologar o cálculo, o próprio juiz remete para Cascavel e aí vai, entre aspas, habilitar, né? Não é habilitação, é remessa dos autos, mas vai constar lá no processo de falência e, se tiver dinheiro, uma hora a gente recebe, né? Uma hora a gente recebe, mas vai receber por lá, Cascavel. Bom, pessoal, com isso a gente terminou aí o Foro Universal da Falência e eu costumo dizer que quando a gente analisa as exceções, a gente vê que não é um foro tão universal assim, né? Que parece que as exceções são tão amplas, que até meio que diminui, né? Mitiga um pouquinho o foro universal da falência. E é realmente a impressão que passa, né? O foro universal da falência não é tão universal assim, que as exceções, né, que deveriam ser menos, ao contrário, são muito amplas, né? E aí, na prática, né, a gente vê, de fato, muitas ações fora do foro universal da falência. Seja porque o falido é o autor, seja porque ação de competência absoluta da Justiça do Trabalho e Justiça Federal, que tramitam nas justiças originárias até a liquidação, seja toda e qualquer execução ou demanda ilíquida, que permanecem no juízo originário, mesmo que na Justiça Estadual, até ser liquidada, e quando é liquidada é remetido para o juízo da falência. Pessoal, alguma dúvida, pergunta, sugestão, crítica sobre essas exceções ao foro universal da falência? Fiquem à vontade aí, né? Podem interromper pelo chat, né? Podem interromper pelo áudio, fiquem à vontade aí. Aí a Maria Eduarda colocou, porque já vi processo que na própria contestação a empresa já alega o foro universal da falência. Pode alegar, né, na contestação, né? Eu já aleguei também na contestação. Mas, como eu disse aí, as exceções são tão amplas que o foro universal da falência não é tão universal assim. Não pode alegar na contestação, mas provavelmente na fase de contestação, né, que é a fase deliberativa, dentro do processo de conhecimento, o juiz não vai remeter. Né? Pode até requerer, mas provavelmente o juiz não vai remeter ainda não. Né?
Então, também já aleguei em contestação, mas normalmente não cola não, né? Porque as exceções são muito amplas, né? E aí o juiz vai fundamentar, né? Ele vai colocar lá, deixo de encaminhar os autos, tendo em vista a exceção prevista na parte final do artigo 76, por se tratar, né, de processo de conhecimento e, portanto, demanda ilíquida. Né? Fundamenta ali no saneador e toca o processo, né? Tranquilo. Inclusive, em contestação, a gente alega com preliminar, né? A gente vai fazer uma contestação, preliminar de contestação, remessa dos autos ao foro universal da falência. Né? Normalmente não cola, né? Então, é matéria de preliminar, o juiz vai rebater as preliminares no despacho saneador. Né? Então, ele exclui as preliminares, né? Ele fala, as preliminares não se aplicam, né? E no saneador e toca o processo. Bom, pessoal, e para a gente terminar essa questão aqui da competência, né, para a gente terminar essa questão da competência aqui, e depois só falar algo bem tranquilinho aí, e a gente termina a aula, a questão da competência criminal. Por quê, pessoal? Porque a lei de falência, ela traz também crimes falimentares a partir do artigo 170. Né? Então, a lei de falência, ela também traz matéria criminal a partir do artigo aí 170, né? Que estão aí os crimes falimentares. Então, por isso, a gente tem que falar um pouquinho também da competência criminal. Pessoal, nos termos da lei, né, que é o artigo 183 da lei de falência, a competência criminal, ela não está inserida dentro da ideia de foro universal da falência. Né? Então, nos termos da lei, artigo 183, a competência criminal, ela não está inserida dentro da ideia de foro universal da falência. Então, na verdade, pela lei, ocorre uma dissociação. O processo de falência ou processo de recuperação fica na vara de competência civil, enquanto que o processo criminal por crimes falimentares não fica junto. Ele fica na mesma comarca, porém em outra vara, uma vara de competência criminal. Né? Então, há uma dissociação. Né? Nos termos da lei de falência, artigo 183, há uma dissociação. Processo de falência e processo de recuperação fica na vara civil, e o processo de crimes falimentares, processo penal de crimes falimentares, fica numa vara criminal. Na mesma comarca, né? Normalmente na mesma comarca, mas em varas, em juízos diferentes, o civil e o criminal. Essa é a ideia da lei, a dissociação. O problema é que o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo não entendeu assim. Né? Olha lá a jurisprudência. Né? O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo não entendeu assim. Quando ele julgou um conflito de competência a partir de uma falência de São José do Rio Preto. Já faz um tempinho, é de 2012 esse julgado, né? Mas é o que está valendo ainda no Tribunal de Justiça aqui do Estado de São Paulo, num processo de falência de São José do Rio Preto. Nesse processo, nesse conflito de competência, o Tribunal de São Paulo entendeu que aplicar-se-ia também ao crime o foro universal da falência. De modo que, olha só, para o Tribunal de Justiça de São Paulo, a vara civil que processa a falência e a recuperação, também processa criminalmente, né? Também tem competência criminal sobre os crimes falimentares. Né? O TJ de São Paulo juntou tudo no mesmo balaio, processo de falência e recuperação que é cível, mas na mesma vara, processo criminal por crime falimentar. Né? E, de certa forma, essa decisão do TJ de São Paulo é algo contrário à lei, né? Contrário ao artigo 183 aí, né? O Renan está perguntando exemplo de crime falimentar. Renan, não tem como a gente trabalhar agora, porque senão a gente desfoca a nossa aula. Né? Mas os crimes falimentares, eles estão no artigo 170 da Lei de Falência. Dá uma olhadinha aí. Os crimes falimentares, eles são muito parecidos com crimes de estelionato, com crime de falsidade, só que praticado dentro de um processo de falência. Né? Então, a gente tem um estelionato especial da Lei de Falência,
a gente tem a falsidade especial da lei de falência, né? Então, é um estelionato, uma falsidade, quando praticado no curso de um processo de falência ou para fraudar um processo de falência, né? Então, a pessoa aí cria um documento falso, né, para ser usado dentro da falência. É a falsidade, só que não é uma falsidade geral do Código Penal, é uma falsidade específica da lei de falência, né? E veja que a coisa é muito abrangente, né? Porque qualquer um participante aí de um processo de falência está sujeito a esses crimes falimentares, né? Desde a empresa falida, né? Desde o empresário falido, sócios falidos, né? Até o administrador de empresa e o credor, né? Então, por exemplo, o credor falsifica um título e pede a sua habilitação no processo de falência, né? Falsifica um cheque aí, né? Que ele teria recebido da empresa, mas a ideia é habilitar no processo de falência, pensando assim, na hora que decretou a falência mesmo, eles nem vão ter tempo para ver se é verdadeiro ou se é falso, vou lá fingir um cheque aí, vou alterar um cheque e vou me habilitar no processo de falência. É crime de falso, só que como é para fins falimentares, aplica-se o falso especial da lei de falência, né? Então, não tem muita peculiaridade no tocante aos tipos penais, né? Os tipos penais são os mesmos aí do Código Penal, né? Crimes patrimoniais do Código Penal. Porém, né, com um elemento anímico especial que é para fins falimentares, né? Que é para ser usado no processo de falência, né? Mas dá uma olhadinha aí no artigo 170 e seguintes, né? Que você vai ver vários crimes aí, né? Mas a ideia é essa que eu comentei. Bom, pessoal, então, para o TJ de São Paulo, há essa cumulação de competência. A vara civil que processa a falência e a recuperação de empresa, na verdade, adquire também competência criminal para processar os crimes falimentares. Tudo junto na mesma vara. E esse entendimento do TJ, né, dá a impressão aí que é contra a lei, né, contrário ao artigo 183. Mas eles fundamentaram essa decisão, essa acumulação, na ideia de foro universal da falência, né? Eles falam que não é contrário à lei, na verdade é uma decorrência do próprio foro universal da falência. E por que eles fizeram isso, né? Por que o TJ de São Paulo fez isso? Na verdade, por uma questão pragmática, por uma questão prática. Olha só, para provar o crime falimentar, precisa de cópia do processo da falência, né? Porque os crimes falimentares ocorrem no âmbito falimentar. E aí, então, teria que fazer cópia de um processo para abrir outro processo, na prática, com os mesmos documentos do processo de falência. Isso, economicamente, é ruim, porque você passa a ter dois processos com os mesmos documentos. E também, porque, veja, se você, para provar o crime falimentar, você precisa dos documentos da falência, se a gente joga para um juízo criminal, para um novo juiz, o juiz criminal vai ter que estudar tudo que está na falência, o que já tinha sido feito pelo próprio juiz da falência. Então, na verdade, gera também uma economia, um gasto, né, uma deseconomia, né, de tempo do juiz, de força humana, né, porque o juiz criminal cai de paraquedas ali, ele vai ter que analisar tudo que o outro juiz da falência já analisou. Então, o Tribunal de São Paulo entendeu que é muito mais econômico, pragmaticamente falando, manter o processo criminal na vara da falência, porque não precisa fazer cópia de nada, os documentos já estão todos lá. E também porque não precisa perder força humana reanalisando algo que já foi analisado, né? E eu costumo dizer, quem melhor que o próprio juiz da falência sabe se teve um crime ali dentro? Ele, né? Ninguém mais, ele. Então, para que levar para um outro juiz, para ter que analisar tudo de novo? Deixa que o próprio juiz da falência julgue o processo crime também, né? E essa é a fundamentação prática do TJ de São Paulo. Sugere aí a economia, tanto processual quanto humana, né? Bom, pessoal, alguma dúvida aqui no tocante à competência? Sim, né? E aí, quando eu falo sobre isso, as pessoas perguntam, professor, o que eu respondo na prova? Gente, se é uma prova escrita, se é uma prova teste, vocês vão responder o artigo 183, falar que dissocia. Falência e recuperação vai para juízo civil e crime falimentar vai para juízo criminal, porque esse é o texto do artigo 183, né? Então, se cair numa prova teste, responde o texto da lei, dissocia. Civil vai para civil, criminal vai para criminal. Agora, se é uma prova discursiva, né, que permite você explicar, que permite você justificar,
justificar, aí você vai ter que dar essas duas posições, né? Vocês vão falar que pelo texto da lei, artigo 183 dissocia. Porém, que o TJ de São Paulo entende que há foro universal também em matéria criminal, né? Então, questão discursiva, né? Tem que explicar tudo. Tem que explicar tudo. Pessoal, primeira fase da OAB é teste. Então, responde 183. Quem for fazer segunda fase de OAB na área empresarial pode eventualmente se deparar com essa pergunta aqui, em segunda fase. Aí, na segunda fase, explica direitinho, né? Explica o texto do 183, dissociação, e explica a posição do TJ de foro universal da falência. Aí, cumulação de competência civil e criminal. E com isso, a gente terminou o foro universal da falência, né? E a gente pode, né, até dado o adiantado da hora, ver a partezinha final aqui da nossa aula de hoje, né? E, pessoal, eu costumo trazer essa partezinha final nesse momento porque é um entendimento lógico, né? É a sequência lógica mesmo aqui. Olha só, nós estudamos o foro universal da falência. Pessoal, o foro universal da falência é competência. Competência. Competência absoluta, pela matéria, né, definindo a justiça competente. É competência relativa territorial, definindo aí a comarca, né, competente. E as regras de competência, elas são de direito empresarial? Não, elas são de direito processual. A nossa aula de hoje, né, nosso encontro de hoje, ele não foi um encontro de direito empresarial, ele foi um encontro de direito processual. A gente estudou processo aqui, a gente estudou processo. E a gente estudou processo não com base no CPC. Nós estudamos processo com base no artigo 76 da Lei de Falência. Tudo bem que a gente viu que o artigo 76 diz muito menos do que realmente ele queria dizer e muito menos em relação à aplicação prática dele. Mas nós estudamos processo com base no artigo 76 da Lei de Falência. E aí, depois, como uma consequência desse estudo do processo e da competência, nós estudamos matéria criminal, crimes falimentares. E aí eu disse para vocês, né, e para o Renan, que os crimes falimentares estão previstos no artigo 170 e seguintes da Lei de Falência. E que a competência criminal, processo de novo, está no artigo 183 da Lei de Falência. Gente, nós vimos crime, mas não do Código Penal, da Lei de Falência. E nós vimos processo penal, competência penal, não do Código de Processo Penal, mas na Lei de Falência. Ou seja, a Lei de Falência dá os seus pitacos em direito empresarial? Claro que dá, né? Porque ela é uma lei de direito empresarial. Mas ela dá os seus pitacos também em matéria processual e até em matéria penal. Portanto, a Lei de Falência, ela é, na verdade, um diploma misto. Ela é, na verdade, um diploma misto, porque ela traz aí disposições empresariais, que é o que se esperava realmente, mas ela vai além, e ela traz disposições processuais e até disposições penais. Então, ela é uma lei, na verdade, mista. Só que o termo mista, né, é meio feinho, né? Misto é o sorvete do McDonald's, né? Metade creme, metade chocolate. Então, a gente não pode usar esse termo misto aqui, porque é meio pobre, né? Não é tecnicamente correto. O termo que a gente usa, então, para dar um championzinho aí, né, nessa linha de análise não, de metáforas culinárias, né? O termo que a gente usa aqui dentro, né, para ser mais chique aí, é microsistema jurídico, né? A Lei de Falência, ela é tecnicamente um microsistema jurídico. Por quê? Porque dentro dela tem tudo que precisa. Disposições empresariais,
disposições processuais e disposições penais, né? A gente não precisa dos outros diplomas normativos, né? A própria lei de falência, ela é um microsistema jurídico, ela é um ecossistema jurídico próprio, né? Que tem todas as disposições que precisa ali dentro, de direito empresarial, de direito processual, de direito até penal, aí, né? E com isso, pessoal, olha que interessante, a lei de falência, ela acaba se tornando uma norma especial. Ela acaba se tornando uma norma especial em processos falimentares. E para todos os ramos do direito necessários dentro de um processo falimentar, né? E como lei especial que é, olha só, a lei especial prepondera sobre a lei geral. Lei geral. E se a lei de falência é a lei especial, ela, a lei de falência, prepondera sobre a lei geral. No tocante ao direito empresarial, sim. Então, ela prepondera, inclusive, sobre o Código Civil. E também em matéria processual. Então, ela também prepondera, inclusive, sobre o Código de Processo Civil. Não que ela revogue, não é isso. Ela prepondera. O Código Civil continua em vigor, né? O Código de Processo Civil continua em vigor, só que a lei de falência prepondera, né? Então, a gente prefere aplicar a lei de falência, e preferir no sentido de prioridade, não de escolha, né? No sentido de prioridade. A gente aplica a lei de falência em detrimento do Código Civil, em detrimento do Código de Processo Civil, em razão do critério da especialidade. Pessoal, isso pode gerar problema, de fato gera. Por quê? Porque se a lei de falência tiver uma disposição diferente do que está no Código Civil, ou diferente do que está no Código de Processo Civil, a gente vai ter que aplicar o diferente. A gente vai ter que aplicar o que está na lei de falência e ignorar o geral, o que está no Código Civil e no Código de Processo Civil. E eu trouxe aqui alguns exemplos desse diferente que pode gerar confusão. Olha só. Se a gente pegar o Código de Processo Civil de 2015, está escrito lá que o prazo para contestar é de 15 dias. Só que se a gente pegar a lei de falência, está escrito lá que o prazo para contestar não é de 15 dias, é de 10. E aí, nós estamos num processo de falência ou de recuperação. Será que o prazo vai ser o da lei de falência, que é de 10 dias? Ou será que o prazo vai ser o do Código de Processo Civil, que é de 15 dias? Pelo critério da especialidade, prepondera a lei de falência, prepondera o especial, né? E, portanto, nos processos de falência e recuperação de empresa, o prazo para contestar não é de 15 dias, o prazo para contestar é de 10 dias. Por quê? Disposição especial da lei de falência, né? Gente, isso cai muito em prova objetiva. Por quê? Só vai saber disso quem estudou falência. O cara que não estudou falência pode ser o crânio do processo civil. Ele não sabe que na lei de falência é diferente, né? E aí cai uma questão de contestação na lei de falência. Ele vai responder com aquilo que ele sabe do processo civil. E muito provavelmente a alternativa A vai ser 15 dias. Aí o crânio do processo civil, mas que nunca estudou falência, vai assinalar a alternativa A e nem vai ler o resto. E aí vai sair falando ainda, meu, que pergunta boba, que pergunta óbvia, né? Aí ele vai para casa, nem sabe que errou ainda, sai o gabarito e tá errado, né? Aí ele fica desesperado, né? Pensa em recorrer, vou recorrer dessa questão aqui. Aí ele vai pesquisar para poder recorrer e ver que na lei de falência é diferente, né? Então a gente tem que tomar cuidado com isso aqui, né? A lei de falência ela é um microsistema, ela é um ecossistema próprio e especial em relação ao Código Civil e ao Código de Processo Civil. E o que está diferente na lei de falência, vale o diferente. Vale o diferente. Pessoal, segunda diferença, olha só. Se a gente pegar o Código de Processo Civil, a gente vai ver que os prazos no processo civil contam-se em dias úteis, né? Isso aí está todo mundo cansado de saber, que foi uma das grandes inovações do Código de Processo Civil de 2015, que tem aí os seus 5, né, para 6 anos, né? Então, processo civil, prazo contra em dias úteis, sim, no Código de Processo Civil.
Só que a lei de falência tem uma disposição diferente e, como ela é especial, ela prepondera. Os prazos processuais em processo de falência e recuperação, olha aí, conta em dias corridos. Olha que perguntinha boa para a prova, né? Todo mundo ouve falar, processo civil é dia útil. Aí coloca na alternativa A, dia útil. O cara assinala a alternativa A, nem lê o resto. Errou, né? Porque na lei de falência tem disposição especial e os prazos se contam em dias corridos. Gente, isso é importante não apenas para a questão, né? Se a gente é advogado aí, a gente não pode perder prazo. E olha um detalhezinho aí que faz com que a gente perca prazo. Se é um processo de falência ou recuperação, a gente contar em dia útil, aumentou, né? Então, na verdade, a gente perdeu o prazo, né? Então, fiquem espertos aí. Processo de falência ou recuperação conta-se em dias corridos. E a última peculiaridade é que, quando a gente estuda processo civil, a gente vê que as sentenças, né, no processo civil, elas são recorridas por um recurso chamado recurso de apelação, né? As sentenças aí, como regra no processo civil, elas são recorridas por um recurso chamado recurso de apelação. Isso no processo civil. Por quê? Porque a disposição da lei de falência é diferente, né? E como é especial, prepondera. Olha só, na lei de falência, a gente vai ter sentenças que não são recorríveis pelo recurso de apelação, são recorridas pelo recurso de agravo, né? Agravo de instrumento. Olha que diferente aí, né? Código de processo normal, as sentenças são apeláveis. Processos de falência, tem sentença? Tem. Por falta de uma, tem 3, né? Por falta de uma, tem 3. E essas sentenças no processo de falência, elas são agraváveis, né? Contra elas se usa agravo de instrumento. Pessoal, e com isso, né, a gente tem que ficar muito esperto com as disposições processuais da lei de falência, porque ela é um mundo à parte e ela prepondera aí sobre o Código de Processo Civil. Pessoal, para a gente finalizar, quando veio o Código de Processo Civil de 2015, né, discutiu-se aí na doutrina se, de fato, o Código de Processo Civil não teria revogado, né, as disposições processuais da lei de falência, adotando aí, né, como fundamento o critério cronológico, né? Como o Código de Processo Civil é de 2015, portanto, posterior à lei de falência, que é de 2005, né, discutiu-se aí na doutrina se o Código de 2015 não teria revogado, né, disposições em contrário na lei de falência por conta do critério cronológico, né? E essa discussão doutrinária aí não perdurou, né? Não deu frutos, não colou, não vingou, né? Por quê? Porque o que ficou mesmo, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, não é o critério cronológico, é o critério da especialidade. Então, veja, não importa que o Código de Processo Civil de 2015 é posterior, ele não alterou a lei de falência, porque não se aplica o critério cronológico, aplica-se o critério da especialidade. E, ainda que anterior, a lei de falência continua sendo especial e específica para processo de falência e de recuperação. Então, como lei especial que é, ela prepondera, inclusive, sobre o Código de Processo Civil de 2015, ainda que ele seja posterior, né? Então, o critério da especialidade preponderou sobre o critério cronológico, né? O critério da especialidade preponderou sobre o critério cronológico. Pessoal, e essa era a matéria que eu tinha programado para hoje, né? Então, a gente encerra a nossa exposição aí, agradecendo a presença e a paciência de vocês. Eu vou interromper o vídeo para não ficar muito longo, né? E na próxima aula a gente continua estudando aí especificamente a falência. Agora a gente vai entrar especificamente em falência. Então, muito obrigado, bom dia a todos, bom resto de semana e a gente se vê semana que vem. Um abraço. Mas continuo aqui, né,